Chegamos no final do nosso estudo. Vamos fazer o nosso resumo da semana. Última lição, a 13ª lição, encerrando o nosso guia de estudo aqui. A gente estudou o livro de Êxodo esse trimestre, né? Julho, agosto e setembro. Muito aprendizado legal. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, tenha aplicado na sua vida os ensinamentos preciosos que a Bíblia traz pra gente, né? Aqui é um guia sistemático. A gente vai estar começando a partir de amanhã um novo estudo. A gente vai estar aqui estudando lições de fé do livro de Josué, tá? Então já acompanha aqui, acompanha diariamente, estudar a Bíblia diariamente é importante. Mais aprendizado porque a Bíblia é o manual da vida, né? Conhecimento vasto aí, sabedoria divina para nós, tá bom? Pra gente viver conforme a gente foi criado para ser. Então vamos recapitular, fazer o resumo de tudo, fazer o estudo adicional, logo após a vinheta. Fica até o final porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Antes de compartilhar a telinha, sempre fazer o convite para você curtir, dar aquele joinha aí, comentar, se inscrever aqui no canal. Tem muita gente que assiste os conteúdos e não se inscreve. Então não faz isso, né? A forma que você tem de agradecer a gente também se você segue, acompanha, assiste aqui. Então curte, comenta, se inscreve, clica no sininho aí para você receber aviso, notificação, sempre que eu postar um conteúdo novo. E tem conteúdo de muitas áreas diferentes aqui, negócios, investimentos, dinheiro, né? Utilidade pública, política e também a parte espiritual, tá bom? Então vamos lá, compartilhar a telinha aqui para ficar visualmente melhor. Hoje, sexta-feira, dia 26 de setembro, tá? Então a gente está aí fazendo o resumo da semana, começamos no sábado. A gente fez aqui a introdução, mostramos aqui a ilustração, a imagem. A gente vai fazer uma recapitulação e falar um pouquinho mais de algumas coisas, como os estudos que eu pego sempre do professor Gilberto Brasiliano, do professor Cláudio Rui também, do Descomplicando a Lição, lá do Amazonas, tá bom? Então fica ligadinho aí, ligadinho aqui. Eu sempre começo pegando o resumo do professor Gilberto Brasiliano. Tem muita coisa legal, ele coloca aqui, ó. Vamos fechar o estudo dessa semana e ao mesmo tempo fechar o trimestre. Acabou já, julho, agosto e setembro, encerrando hoje. Com esse estudo maravilhoso sobre a construção do tabernáculo no meio do arraial, ali do acampamento do povo de Israel, no deserto, possibilitando cumprir o desejo divino de habitar com o seu povo. Deus sempre quer habitar com a gente, né? A gente estudou isso durante a semana. Esse desejo divino foi cumprido e a partir dali começou uma nova fase para os filhos de Deus caminhando no deserto na direção da terra prometida. E eu sempre faço essa analogia de lá do povo de Israel, que era uma sombra, era um exemplo, um registro do que iria acontecer de uma forma muito maior, ampla com a humanidade toda. Eles saíram da escravidão para o deserto, a jornada do cristão, para ir para a terra prometida, a Canaã. E é igualzinho a gente vive hoje. Estamos nesse mundo de pecado, no Egito, cheio de idolatria, de promiscuidade, de coisas erradas. Jesus veio e morreu por nós para nos salvar, deixou as orientações para a gente segui-lo. Então a gente está no deserto aqui, nessa caminhada, nessa jornada cristã. Depois que a gente sai do mundo e aceita Jesus, vida de cristão, e logo ele vai voltar para levar a gente para a terra prometida, a nova Canaã, né? Então, paralelos aí que mostra claramente o que é o plano de Deus para nós, né? A projeção dessa história se repetiu na vida de Cristo, habitando entre nós e nos ajudando na caminhada cristã na direção da Canaã celestial. Foi o que eu falei aqui. Então Jesus veio, como Moisés foi libertar, Jesus veio libertar a gente, dar exemplo, caminhar aqui, ser o tabernáculo, o Deus conosco, mostrar que é possível, né? Então Deus, estando com o povo de Israel, lutaria por eles, focando as energias do povo numa mesma direção. E Jesus lutaria ao nosso lado aqui e lutou do mesmo jeito, tá bom? Então, só não enxerga quem não quer esse paralelismo aí da Bíblia. Velho e novo, a mesma coisa. Um era sombra, a gente viu que era uma ideia pálida do plano de Deus para que de forma didática e pedagógica, com desenhos, com símbolos, com objetos, o povo entendesse o plano. E aí Jesus vem, cumpre, realiza tudo aquilo que estava lá no Velho Testamento, né? E ele fala, não vi abolir nada, eu vi cumprir, eu vi mostrar, vim executar. O verso para memorizar, a gente pega o verso áureo aqui, que todo o texto se baseou, a gente estudando isso aqui, né? De Deus ali na presença do santuário, Êxodo 40, verso 34 e verso 38. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. E de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, quando saía, quando parava. Então, a gente estudou isso aí. Durante a semana toda, a gente fez uma introdução no sábado, que eu vou mostrar aqui rapidinho. Depois a gente vê com os temas domingo e segunda. Domingo falando do sábado do Senhor, que é o tabernáculo de Deus, é o santuário de Deus no templo. A gente vai ver isso aqui. Segunda, a gente falou de ofertas e o Espírito de Deus, tá? Isso tudo tem a ver com
a gente, o povo de Israel, o ser humano cheio do Espírito Divino. Então, presentes de Deus para nós aqui, a gente falou isso no domingo e na segunda. Aí, a segunda parte da lição, no auxiliar do professor, a gente vê aqui mais especificamente no santuário. A gente estudou terça-feira, o tabernáculo é construído. Depois, na quarta, a presença de Deus no tabernáculo. Na quinta, a gente mostrou aqui Jesus fazendo sua tenda com a humanidade na terra, que foi ontem que a gente estudou. Se você não pegou os estudos, cada dia tem lições aí maravilhosas, aprendizados incríveis. Então tá aqui no card, na descrição, nos comentários. Hoje a gente faz só uma pincelada, um resumo de tudo, tá? E traz algumas considerações a mais com o estudo adicional. Então o autor da lição, Giri Moscala, ele deixou esse texto aqui. A principal tarefa do povo de Deus no Antigo Testamento, assim como é para nós hoje, a missão é a mesma. Nosso propósito aqui é honrar e glorificar Deus, ser exemplo, nação santa, povo eleito, para levar a mensagem, para salvar outras pessoas. Então, continua a tarefa sendo a mesma, a aliança é a mesma, o pacto é o mesmo. O que muda é a forma, a metodologia, a didática para a gente aprender. Mas a essência é a mesma, né? Então, a aliança antiga, a velha aliança, a nova aliança, é nova porque um método diferente foi colocado para a gente entender. Mas é a mesma aliança, é Deus querendo se relacionar com o povo, querendo ser o nosso Deus e pedindo para a gente decidir, escolher tê-lo como nosso Deus. Ele querendo que a gente seja povo dele e querendo que a gente peça para ele ser o nosso Deus. Relacionamento, aliança é isso aí. É um pacto de obediência. Ele dá tudo, vida eterna, a vida é abundante, protege, cuida. E a gente só precisa obedecer por livre e espontânea vontade, por amor, né? É o livre-arbítrio que ele deu, porque ele não quer ninguém obrigado. Então, a principal tarefa do povo de Deus lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, assim como é para nós hoje, é viver um relacionamento profundo com o Senhor. Adorá-lo e servi-lo, além de apresentar a imagem correta de Deus às outras nações. Olha o chamado aqui. É pregar a verdade. Então não adianta, né, a gente ficar aí muita gente falando, religião não se discute, isso e aquilo, não adianta discutir, tem que discutir sim, porque o povo de Deus é chamado para trazer a verdade à tona. Nesse mundo onde todo mundo fala do relativismo, que todo mundo tem a sua verdade, todos os cristãos estão com a verdade, não, só existe uma verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra, o verbo se fez carne. A palavra é uma só, a doutrina é uma só. Então existem muitas denominações porque as pessoas distorcem, interpretam errado e para viver de um jeito conforme as suas conveniências, sem aceitar submissão, sem aceitar obedecer, as pessoas criam outras denominações diversas aí, placas de igreja. Mas o cristianismo é um só, o caminho que Jesus ensinou e veio trazer é um só. E nossa tarefa, quando a gente tem essa verdade, é divulgar, tá? E aí vem a Igreja Adventista do Sétimo Dia trazendo uma verdade que os outros cristãos que se dizem cristãos negaram. A questão dos 10 mandamentos, da guarda dos mandamentos. É uma verdade. No tempo do fim, Apocalipse mostra que os salvos serão os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o povo adventista foi selecionado, é uma denominação que surgiu, inspirada também por algumas pessoas, e a profeta Ellen White, chamada por Deus, veio para reafirmar, igual o povo de Israel foi chamado aqui, para chamar o povo aqui, ó, a apresentar a imagem correta de Deus às outras nações, às outras denominações que se apostataram, estão aí idolatrando, fazendo coisas erradas, desobedecendo. Então não é que a gente vai ser salvo sozinho. A gente tem uma verdade, está resgatando uma verdade que outros estão negligenciando, se apostataram. E a gente está aqui com essa missão. Aí vai de cada um querer obedecer ou não. E tem muitos fiéis em várias denominações, pessoas que estão ainda em outras denominações, placas de igreja, CNPJs. Isso não vai salvar ninguém. O que salva é o comportamento da pessoa, é o estilo de vida, é a obediência. E é por isso que Deus tem sempre o seu povo, né? Esse é o nosso chamado. Assim, a nossa missão principal é apresentar o verdadeiro caráter de Deus. E a gente viu que o caráter de Deus é expresso na sua lei. Né? Os 10 mandamentos são 10 promessas. O decálogo é a lei imutável, representa o caráter de Deus. Quando a glória de Deus, a Shekinah, quando Moisés pede ali, mostra a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Né? Então tudo isso é nossa missão de apresentar o caráter de Deus, bem como seus atos amorosos e justos aos que estão ao nosso redor. Então Giri Moscala, muito assertivo aí sempre. Né? No sábado a gente fez a introdução, falamos aqui do tabernáculo, né, que é o tema da semana que a gente estudou. Deus sempre está em busca do homem. Essa é uma verdade que a gente aprendeu, né? Deus sempre é quem vai ao nosso encontro. Nossa natureza é tão pecaminosa que a gente se afasta e às vezes nem quer, nem vai buscar, se esconde, nem sente a necessidade, vai idolatrar falsos deuses, coisas, né? Porque tem a necessidade de adorar,
e aí, ao invés de adorar o Deus Criador, vai adorar outras coisas, outras pessoas. Então, a lição aí, a Bíblia mostra que desde o começo, no princípio, quando Deus criou o mundo, o Jardim do Éden, o desejo dele era estar entre a gente, seus filhos, sua criatura, criada à imagem e semelhança dele, um povo especial. Então a gente percebe que Deus andava pelo jardim todo dia, todo sábado ali, passeava, vinha visitá-los, né? E teve uma vez que ele veio quando o homem pecou e aí o homem se escondeu. E aí Deus fala, Adão, onde estás, né? Deus procura a gente, mesmo a gente sendo indigno, não merecendo. E aí ele faz o plano da salvação. Olha, você errou, você pecou, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele aí já mostra o plano dele da salvação. Prometeu redenção. Traz o castigo porque ele é justiça, as consequências do pecado. A morte não existia, passou a existir, mas não foi a morte eterna, como o diabo queria. Foi uma morte de um sono, enquanto o plano dele ia ser executado, né, para nos dar vida eterna. E Jesus veio para morrer a morte, que seria nossa, né, para nos dar vida. Então, o plano de Deus começa a ser executado ali. Quando nossos primeiros pais pecaram, Deus nos procurou e ofereceu a salvação, mostrando que Ele busca cada um de nós para nos salvar sempre. Tá? Então aqui é o texto e design de Bruno Flávio, e aqui, né, eu pego essas imagens do Infolição, perfil do Telegram, muito legal, e no Instagram tem o Tá na Lição. Eles fazem um resumo também bem interessante. O santuário mostrava que Deus está próximo da humanidade e revelava grandes verdades, como o fato de que o Senhor salva aqueles que vêm a Ele com fé. E nessa época aqui, qual era o santuário de Deus, Jardel? O Éden já era o santuário de Deus. O Jardim do Éden era um santuário, um lugar de encontro do homem com Deus, de Deus com o homem. E Deus criou um lugar no tempo representando o santuário, né? O lugar sagrado dele. E qual foi esse lugar? A gente vai ver isso aqui na lição de domingo, tá? Que é o sábado, que é o santuário de Deus no tempo, né? Deus separa um tempo, um dia, para a gente conviver intimamente com ele num lugar sagrado que ele cria, que é o sábado. Quando ele faz o mundo em 6 dias, no 7º ele cria o sábado por causa do homem. Um dia de descanso, ou seja, de você intimamente se relacionar com ele. Então o santuário já existia desde o Éden. O Éden era o santuário e o sábado era o tempo reservado para adorarmos exclusivamente a Deus no seu lugar santo. Ele santificou o sábado, abençoou e santificou. Então, o sábado é o dia da semana, é o santuário de Deus para a gente se relacionar com ele. Lá no Éden ele foi dado. Então, a gente vê esse absurdo da história. Foi abolido, era só para judeu, era só para Israel. Adão e Eva era judeu? Era de Israel? Né? Não tinha nem pecado aqui ainda. Então, perceba que o povo distorce o que está na Bíblia, né? E a Bíblia deixa muito clara aqui a ideia do santuário, do tabernáculo, de Deus querendo se relacionar conosco. Aqui, na lição, o autor Jiri Moskala coloca: a construção do santuário foi precedida por um ato divino de redenção. Ou seja, antes de Deus pedir para fazer o santuário na terra, com Moisés, ali que a gente estudou essa semana, ele tinha tirado o povo do Egito, né, a saber, a libertação de Israel do poder escravizador do Egito. A mesma coisa quando Deus cria o mundo, Deus cria a raça humana, cria o Éden, coloca aqui e aí cria o mundo e depois, quando vê que tudo é muito bom, criou o ser humano, os animais, a terra toda, ele cria o santuário, o sábado, né? Então, a mesma sequência que ele tira o povo, resgata de novo e bota o santuário para o povo lembrar, porque o povo se esqueceu de tudo, o povo se esqueceu, o faraó não sabia nem que era José, não sabia que era Deus, o povo não sabia mais de nada. Então, a gente vê Deus como professor, a universidade de Deus no deserto ali, para ensinar tudo que o povo tinha esquecido, né? E aqui o autor coloca: esta libertação, por sua vez, foi sucedida pela disposição divina de entrar em um relacionamento de aliança permanente com seu povo. Essa aliança já existia sempre. É a aliança que Deus fez com Adão e Eva lá no Éden. Criou o homem para ser eterno, um pouco menor que os anjos, mas o homem caiu. Então, aqui é resgatar, é restaurar a aliança que era para ser permanente. O homem pecou, abriu a porta para o pecado, para a morte que não existia. E aí Deus vem, nesse momento aqui, estabelece o santuário, liberta o povo para resgatar tudo isso e criar um vínculo de novo para ele poder habitar com o ser humano, que o ser humano estava idólatra, apóstata, todas as nações distantes. Ele seria o Deus dos israelitas e eles se tornariam o seu povo. E ele chama esse povo: vou tirar esse povo aqui para ser o povo consagrado, exemplar, sacerdócio real, nação santa, povo eleito, para ser exemplo e resgatar os outros. O modo de relacionamento com ele e uns com os outros foi definido pela lei da aliança. Então Deus chama o povo para esse pacto. E aí o povo fala: tá bom, Senhor, nós vamos aceitar tudo e vamos fazer o que o Senhor ordenou. E aí a gente vê que logo, alguns dias depois, eles quebram o pacto. Bezerro de ouro. A mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Chegou lá,
estava ali na perfeição, pacto feito da aliança. Qual foi o pacto lá? Você lembra? Comam de tudo, aproveitem tudo, só não coma daquela árvore ali do bem e do mal, que senão vocês vão conhecer o mal, vão morrer. A morte vai existir, vocês vão morrer. Adão foi lá e pecou, quebrou o pacto. Mundo destroçado, caótico, ao ponto de destruir com o dilúvio, aí salvou Noé e sua família, depois Torre de Babel, depois Sodoma e Gomorra, e aí vai. E chega nesse momento aqui de Egito, de tudo, pega o povo de Israel e faz o pacto de novo. Ou seja, obedeça. Qual é aqui? Ele dá a lei, o sábado que o povo tinha esquecido, o decálogo, as 10 promessas, os 10 mandamentos, a gente estudou isso aqui. E aí faz o pacto, o povo ali, logo depois, bezerro de ouro, quebra o pacto. E Deus aí na sua infinita graça, misericórdia, vai lá, restaura de novo. Pede para Moisés fazer 2 tábuas de novo, faz tudo de novo e pede para construir o santuário para habitar no meio do povo. E aí vem a necessidade do Deus conosco, né? Sendo um exemplo, tudo sendo uma sombra do que viria, que ele manda o filho dele para ser tabernáculo, santuário aqui na terra com a gente. A Bíblia é incrível, né? O tabernáculo era, de fato, um lugar de encontro. Então, por isso que Deus, no Jardim do Éden, é assim, Deus se encontrava ali. Depois isso foi se perdendo, o homem não via mais Deus, só falava. Depois não conseguiu nem ouvir nem falar mais. Foi os profetas que vieram para falar, ser porta-vozes, e Moisés foi um desses profetas, né? E aí, mesmo assim, a gente vê a teofania, né? Que é Deus se mostrando em arbusto, em sarça ardente, tirando água de pedra, em nuvem e em coluna de fogo, ali na tenda, a glória, a Shekinah, então mostrando para as pessoas entenderem que ele é Deus, né? O tabernáculo era de fato um lugar de encontro, um local onde Deus e os seres humanos se reuniam. E aqui o autor coloca que foi somente após a redenção e o estabelecimento de uma união permanente com o Senhor por meio da aliança que o povo passou a ter acesso a Deus em sua morada, né? Que é um exemplo, era uma sombra, e aí Jesus vem mostrar de uma vez por todas que o acesso agora é tranquilo, tá tudo no coração, basta você buscar de coração, com fé, e aí você vai encontrar, né? No domingo a gente viu isso, o tabernáculo no templo, o sábado do Senhor. O sábado foi santificado como um dia diferente, uma oportunidade de se encontrar com Deus, não no espaço, mas sim no tempo. Sendo assim, lá do Éden, Deus falou, é um dia que Deus nos convoca à sua presença. Levítico 23, de 1 a 3. É um memorial da conexão que temos com Deus, da criação de que Ele é Criador. É lembrança da promessa que viveremos eternamente com Ele, lá no céu também, de um sábado a outro. É o que a Bíblia fala. O tabernáculo não poderia ser construído à custa da profanação do santuário de Deus no templo. Então, a gente viu isso. Por que é que Deus pede para guardar o sábado? Desde ali no deserto, reensinando tudo do maná caindo, não pegava, não ficava ruim da sexta para o sábado, não fedia mal, não apodrecia, e se pegasse outro dia, apodrecia. A gente viu que Deus pede para no sábado parar a construção do tabernáculo, ou seja, o tabernáculo não poderia ser construído à custa da profanação de uma coisa que ele já tinha esquecido, do santuário de Deus no templo, do sábado. Ou seja, o santuário, a parte física, estrutural de objeto, de tenda, era só uma sombra do que representa a santidade. E o sábado é uma lei, é um mandamento, representa o caráter de Deus. Ele criou o sábado por causa da gente. Então não adianta construir algo aqui terreno transgredindo o sábado. Então esse foi o ensinamento ali para o povo entender. A ordem, em Êxodo 35, de 1 a 3, destaca que a santidade do tabernáculo não é superior à do sábado. Então nenhuma tenda, nenhuma igreja, nenhuma congregação é maior do que o sábado do Senhor. Jesus é o Senhor do sábado, e aí a gente vê essa destruição, essa distorção do ser humano, da tradição de igrejas, tirando esse dia, botando para outro dia, que é o domingo, que é um dia pagão, Sunday, o dia do sol, ou então não escolhendo dia nenhum. E é o ataque que o diabo vai fazer, porque é o dia de adoração, de comunhão com Deus, e o diabo, Satanás, não quer isso, né? Inclusive agora, esses dias, o Papa fez o pronunciamento, o Papa Leão XIV aí, não sei se você viu, vou fazer até um vídeo falando disso. Falando do sábado, o dia do Senhor, o santo dia, o dia santo, do descanso santo. Então falando que Jesus descansou, o dia do silêncio, do descanso, o santo descanso, o dia santo. E aí as pessoas acham que ele está falando do sétimo dia, mas não é. Uma estratégia, muitas profecias estão se cumprindo nessa geração nossa. Ellen White já tinha falado isso. E a Bíblia fala como Constantino fez lá atrás. Ele fala de o dia do Senhor, o dia santo, o dia de descanso santo, mas não é o sábado bíblico. Não é o sétimo dia. Ele vai apontar que esse descanso, esse dia santo, esse descanso santo é o domingo, por causa da ressurreição. Então, perceba que a linha é tênue, o engano vai vir, um pouco de verdade misturado com mentira. E aí, foi agora esses dias. Procura na internet aí que você vai ver. Eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar um pouquinho disso, desse perigo, que muita gente vai ser enganada, porque vão achar
que é o dia santo, a justificativa, tudo certinho. Dia de descanso, de guarda, de relacionamento com Deus. Só que aí, ao invés de falar que é o 7º dia, o sábado, ele vai falar que é o domingo, né? Então, cuidado demais, a gente está vivendo aí nos últimos tempos, de fato, né? Muitas profecias se cumprindo, aí a gente precisa estudar a Bíblia para não se deixar enganar. Aqui na lição coloca aqui, ó, o sábado e sua mensagem estão e sempre estarão centrados em Deus, quem Ele é e quais são suas obras poderosas. É o 4º mandamento da lei pétrea, na pedra eterna, representa o caráter de Deus, a lei do Altíssimo que rege o mundo, o universo. Então, muito claro aqui. O professor Cláudio Rui, Descomplicando a Lição, lá do Amazonas, ele mostra aqui um estudo legal, algumas coisas interessantes com relação à teologia, né, do sábado e do tabernáculo, revelando quem Deus é. A relação entre o sábado e o tabernáculo é profunda e intencional na Bíblia, nas Escrituras, especialmente em Êxodo. Ambos são instituições divinas que revelam o caráter de Deus e ensinam como o ser humano deve se relacionar com ele. É um lugar de encontro com Deus. Nos outros dias você está aqui nessa terra, trabalhando, vivendo, fazendo as coisas do dia a dia. Você está com Deus, mas está também se preocupando com as coisas terrenas. No sábado ele pede para você abandonar tudo, parar tudo e se dedicar para Ele. Um encontro direto, íntimo, 24 horas com Ele, tá? Para recarregar suas energias na fonte da vida. Então, entende a preparação que Deus traz para a gente, o presente que Deus nos deu? Então aqui ele faz essa tabelinha legal, o elemento, né, separando aqui o sábado e o santuário, o tabernáculo, sendo que a gente já viu que o sábado é um tabernáculo, é um tipo de santuário, só que no tempo, aqui era físico, né, o tabernáculo era uma sombra que Moisés recebeu ali, baseando-se no que tinha no céu, porque Deus deu essa revelação para ele. Então o que é que esses elementos revelam? E aqui a base bíblica. O sábado revela que Deus é criador, libertador, sustentador e deseja comunhão com a gente. Separou um dia, um presente para a gente se relacionar com Ele. Criou esse dia como presente, como santuário, um momento de encontro por causa do homem que foi criado. O sábado foi criado por causa do homem, a Bíblia diz, e não o homem por causa do sábado. Então mostra que o sábado é o presente da criação. A gente vê aqui referências em Gênesis, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Êxodo 20, que é os 10 mandamentos, verso 8 ao 11. Deuteronômio 5, verso 12 ao 15. E o santuário terrestre, a gente viu que revelava o quê? Revelava que Deus é santo, que Deus é redentor, salvou o povo ali do Egito, que Deus estava presente porque o povo queria uma coisa física, palpável, por isso que eles fizeram o bezerro de ouro ali, idólatra, acostumado com o Egito, e aí Deus vai, se rebaixa e se permite ali construir um espaço para ele habitar no meio do acampamento, porque ele quer habitar sempre com o povo, conosco. Por que é que ele criou o sábado no Éden? Por causa disso também. Aqui as referências do tabernáculo, Êxodo 25, verso 8, 29, verso 45 e 46, Levítico 26, verso 11 e 12, né? Ambos expressam o caráter de Deus e sua intenção de relacionamento pessoal com a humanidade. No sábado, Deus nos encontra no tempo. Durante a semana, o tempo de vida tem um tempo, um lugar separado. Inclusive, a Bíblia, a profecia diz que a besta, o ataque do diabo usando as bestas do mar, besta da terra, uma besta que a gente sabe que é o poder apostólico romano, a Igreja Católica, iria fazer o quê? Mudar o tempo e as leis. E foi isso que aconteceu. Mudar o tempo, o quê? Mudou o dia de guarda do sábado, que era o santuário de Deus no tempo, para o domingo. Então mudou o tempo. Percebe a profecia bíblica? E as leis. Mudou a lei de Deus do decálogo, tirou o mandamento, botou o mandamento. Então, caracterizando perfeitamente a besta. Ao sistema papal, a Igreja Católica Apostólica Romana, que se diz que é cristã, mas agindo contra os princípios de Deus, né? Então, é o que a Bíblia fala que o diabo se faz de anjo de luz. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele se fez de anjo de luz, né? Então, aparentemente parece que é divino, é uma igreja, é cristã, é para Deus, mas ele vai lá e ensina o errado. É um falso profeta. É uma falsa doutrina. A melhor maneira de enganar alguém, de botar a pessoa a induzir ao erro, é você mostrar à pessoa aparentemente que aquilo é uma coisa correta, que aquilo é o certo. Então a pessoa faz achando, às vezes com a sinceridade genuína de que está fazendo o correto. Só que não, está sendo enganada de propósito, porque os líderes, o diabo por trás de tudo, está induzindo de forma astuta, maquiavélica, as pessoas ao erro. Porque ele não vai vir pintado de monstro, de vermelho, de chifre, com tridente. Ele vai vir pintado de coisa bonita, bela, atrativa. Ele vai vir pintado de Deus, de luz, de coisa santa. E aí a pessoa vai entrar pelo cano se não estiver estudando, né?
Por isso que a gente tem que estudar, porque a profecia diz que ele vai ganhar até os eleitos, até os escolhidos, até o povo, filho de Deus que foi escolhido, que aceitou Jesus, que está ali para representar a nação santa, povo eleito, para cair. Igual o povo de Israel caía direitinho das armadilhas do diabo. Então tá aqui, bem interessante essa relação, biblicamente fundamento total, perfeito, só não enxerga quem não quer. Então o sábado, que era o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus no templo, dado no Éden, e o tabernáculo físico que Deus pediu para Moisés construir, uma imagem, uma sombra do que existe no céu, e são a mesma coisa. É Deus querendo se relacionar com a gente, mostrando que Ele é o Criador. Então ambos expressam o caráter de Deus, sua intenção de relacionamento pessoal com a raça humana, com a humanidade. Então no sábado, Ele nos encontra no tempo. No tabernáculo físico, Ele nos encontra no espaço. No templo, na congregação, né? Depois a gente vê o templo de Salomão. Ambos são templos e lugares santos separados para revelar Deus e ensinar o ser humano como viver na sua presença, né? Então, estratégia didática e pedagógica aí para nós até hoje, né? Aqui o professor ainda coloca, Cláudio Rui, o tabernáculo como uma escola divina de relacionamento, serviço e adoração tem seu reflexo na igreja cristã hoje. O santuário de Deus hoje, né? A igreja, dentro da igreja, do templo, da congregação, da sinagoga. É necessário perceber que o tabernáculo era mais do que uma estrutura física. Ele era uma revelação pedagógica, um modelo simbólico e vivencial da relação entre Deus e o ser humano. Por isso que na Bíblia a gente vê também aquele texto que o ser humano que não entende, né, idólatra, achando, querendo endeusar muro, parede, a igreja, o lugar, o espaço físico, a construção, a estrutura. E aí esqueceu que ali era só uma simbologia, uma representação do que está no céu. Não é Deus. Deus habita ali. E aí tem aquele texto bíblico clássico, que Deus não habita em templo. Você tem uma música, Deus habita no louvor, na adoração. Deus não habita em templo, porque onde tiver dois ou mais reunidos, ali Ele estará. Então, se na sua casa, no quarto, no relento, no meio da rua. Então, porque as pessoas distorcendo, olha a tradição humana, o devaneio, a idolatria, o paganismo, o diabo usando as pessoas para distorcer, achava que era o espaço, que é o lugar ali que era sagrado, o objeto que está ali que é sagrado, tirando a adoração a Deus para botar em coisas. Deus não habita em paredes, em templo nesse sentido, mas Ele habita quando você está adorando de forma correta. Não está idolatrando as paredes, os objetos, a água, o martelinho, né? O púlpito. Você adora o Deus. Você está ali dentro de uma estrutura, mas com uma ideia de adoração ao Criador de tudo e não ao que está sendo criado ali, a criatura, né? Então, a gente entende que a Bíblia não se contradiz, que ela está ali fazendo uma observação do grau de distorção que o ser humano chega. Porque em outro momento a gente viu aqui que textos deixaram claro que Deus habitou, desceu para habitar no meio do povo, na tenda do encontro, no tabernáculo ali. Então Deus sempre vai habitar quando você estiver obedecendo corretamente, buscando Ele como Criador genuinamente e não trocando a adoração a Ele, colocando em outras coisas, né? Então o professor sempre gosta muito desse termo de universidade de Deus, escola de Deus, faculdade de Deus, né? Nossa vida aqui, o relacionamento, porque é a estratégia didática e pedagógica que Deus usou e usa até hoje para a gente entender as verdades da Bíblia. Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, aqui está dizendo uma coisa. E depois tem outro texto que fala que eu não habito em templos, em santuários. Como é isso? É para você entender que o povo, infelizmente, distorceu aqui. Ao invés de adorar a Deus, ficou começando a adorar os objetos, o ritual que era feito no santuário, as paredes. Como tem hoje gente que se adora, beija, vai fazer oração no muro da lamentação e acha que aquele muro ali é o símbolo, a água em cima da televisão, é o ritual que... E não tem nada a ver isso, né? Isso aí é você tirar a adoração a Deus e colocar em coisas. Deus deseja habitar com o seu povo, mas a presença santa de Deus exige meditação e purificação. Cada elemento do tabernáculo ensinava o homem a se aproximar com reverência e arrependimento, numa progressão espiritual do átrio até o Santíssimo, do pátio, de tudo ali até lugar santo e lugar santíssimo. Existe esse ritual, os objetos, tudo porque Deus queria ensinar. Uma preparação que você tem que ter para chegar a ter o privilégio de se relacionar intimamente com Ele, né? Não é de qualquer jeito. Ele te aceita como você está, mas no momento que você se coloca e aceita, você tem que se transformar em uma nova criatura. Por isso que existe o batismo, é como se você apagasse seu eu, sua sujeira, morresse para tudo, para um pecado e renasce. Nascer de novo da água e do Espírito, com a vida limpa, purificada para se relacionar agora com Deus.
Então a gente vê aqui uma outra tabelinha que ele coloca aqui do local e do ensino espiritual. Então o pátio, o átrio, é o que? O ensino espiritual, a entrada pela fé. É de graça, salvação é pela graça, é pela fé, mediante, né, a fé, que é um dom que vem de Deus. Como é que você conquista isso? Se arrependendo, confessando, orando a Deus. E aqui no pátio tinha um altar e a bacia para a pessoa ir ali, lavar as mãos, lavar os pés, né? E entender que está sujo, que precisa se limpar. Então tem a ver com arrependimento, com confissão, tá? No lugar santo, ali no santuário terrestre, qual é o ensino espiritual? Vida de consagração, oração, já se tornando nova criatura, sendo luz espiritual, sendo exemplo, alimento da palavra de Deus ali, estudando a Bíblia diariamente, comunhão com Deus. E o lugar santíssimo, está aqui, a comunhão plena com Deus, revelação da sua vontade, contemplação da glória, se deixar ser usado como instrumento de Deus, o Espírito Santo vai te preencher e você vai passar a ser usado pelo Espírito Santo para alcançar outras pessoas, né? Então percebe a referência aqui? O ensino, a pedagogia, relevância do tabernáculo é um modelo didático que revela o plano de salvação, a necessidade da meditação, do sacrifício e da santidade. Bacana isso aqui, né? E aqui ainda tem uma complementação, ó, a santidade como condição para a comunhão. Então, para Deus não habita onde está o pecado, o mal, né? Você precisa mostrar uma conversão, buscar ser santo, separado. Santo é isso, né? Separado. É que aceita ser transformado para viver conforme Cristo pede, um estilo de vida renovado. No sábado, Deus separa o sétimo dia como santo, Êxodo 28, ou seja, separado, convidando o povo à reverência e purificação. Então, o ato de você guardar o sábado já mostra que você está sendo santo, você está separando, você está obedecendo algo que Deus santificou. Então, ao você fazer isso, você acaba sendo santificado também. Então, é como se você estivesse lavando ali uma sujeira na sua mão, no seu pé, na água, na bacia. Então, quando você se submete a isso, você se purifica. No tabernáculo, cada ato exigia santidade, desde lavar as mãos na bacia até o incenso no altar. O espaço era dividido em graus de santidade. O átrio, que era o pátio, depois aí quando você fazia tudo, obedecia, se limpava o lugar santo. E por fim, o lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, a gente viu isso, né? Então qual é a verdade espiritual disso tudo? A verdadeira comunhão com Deus requer purificação, separação do comum e consciência da santidade divina. Reverência, né? O sábado educa o coração a viver com reverência. O tabernáculo mostra o processo necessário para isso. Então, se a pessoa hoje não consegue, fica buscando mimimi, justificativa para não guardar o sábado, que é uma coisa simples, que é leve fazer isso, mas mostra quão distante a pessoa está de Deus, embebida dos seus hábitos, da sua cultura, não quer ter 7 dias na semana e ela quer os 7 para ela. Ela não faz o que Deus pede, né? Então, como ser purificado se o santuário de Deus no tempo, que é o sábado, está sendo profanado, está sendo transgredido? Então, você já compromete toda a sua comunhão, todo o seu relacionamento. E tem gente que diz que é cristão e que a oração, às vezes, não está passando do céu. Só Deus que vai julgar isso, não tem como a gente dizer. Mas a Bíblia fala que quem desobedece, a oração não vale de nada, né? Está orando à toa. Não tem, digamos, moral para isso, né? Está fazendo ali de forma mecânica, de forma imerecida. E aí um outro tópico com relação ainda ao sábado e o santuário é esse aqui que ele coloca, o descanso como confiança na provisão divina. No sábado, o povo era chamado a descansar de seus próprios trabalhos, confiando que Deus sustentaria todas as suas necessidades. No tabernáculo, o sacrifício diário ensinava que o perdão e a comunhão não vêm do esforço humano, mas da provisão do Cordeiro. Alguém que morreu, um substituto, né? Alguém que ia para pagar o pecado. Verdade espiritual. O sábado e o tabernáculo formam um povo que depende de Deus e que confia em sua graça, não em seu mérito próprio, não porque merece. Ambos ensinam o descanso físico e espiritual no que Deus já fez, né? A graça, a salvação. Aí na segunda-feira a gente viu aqui essa parte das ofertas e do Espírito Santo preenchendo a vida das pessoas ali que se colocaram, né? Adiante de Deus para o serviço. Muitos elementos artísticos e preciosos foram utilizados no tabernáculo dos templos de Israel, construídos com doações de um povo que, embora não era rico, servia a Deus com amor. A presença de Deus nos ajuda a compreender isso. Então a gente viu que muitos presentes que o povo do Egito deu a eles, muita gente gastou de forma errada com o bezerro de ouro, as bênçãos que Deus deu, e a gente falou sobre isso, que muita gente faz essa besteira, e outros que guardaram, que perseveraram, que eram obedientes, fiéis, tiveram a oportunidade e o privilégio de doar suas riquezas, seus bens para a construção do templo, né? Para a causa de Deus. A presença do Espírito gera generosidade nas doações. A gente viu o dom do Espírito preenchendo artesãos, artistas. A presença do Espírito gera dons para o povo de Deus.
Basta a gente se colocar à disposição dele, sermos obedientes. A presença de Deus no povo trazia santidade e bênção, além de promover desenvolvimento. Através do Espírito Santo, o povo administraria seus recursos com generosidade e receberia habilidades para expandir a obra divina. A gente viu isso, né? Lembre-se que os dons espirituais só se desenvolvem quando cultivamos o fruto do Espírito. Tem que ter comunhão primeiro, senão vai desenvolver tudo errado, né? Aqui ele coloca aqui, ó, a escola do serviço, o tabernáculo formava os levitas e sacerdotes para o serviço sagrado. Lá em Números 8, do verso 5 ao 22, a gente vê isso. Uma nação, uma tribo que foi escolhida para ser o primogênito de Israel, né? Os sacerdotes responsáveis pela parte espiritual. Todo o serviço de acender a luz, oferecer pão, interceder com incenso, sacrificar animais, apontava para realidades espirituais e treinava o povo para servir a Deus e ao próximo com ordem, santidade e reverência. Então tudo tinha um porquê, tinha um propósito. Era um modelo teológico de serviço coletivo. Cada tribo e cada pessoa tinha função em torno da habitação divina. Na casa de Deus, no santuário ali tinha um propósito, cada um tinha uma função. Até para adorar, Deus estava ensinando ali o jeito correto. A adoração no tabernáculo era regulada, solene e simbólica. Isso a gente vê em Levítico 23, Salmos 100 também. A gente vê lá, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, né? Apresentai-vos a Ele diante com cânticos. Servir ao Senhor com alegria. Tudo é ensinamento, é orientação para restaurar o que era para nunca ter sido perdido, né? Desde o Éden. Ensinava que adorar não é só cantar ou se emocionar, mas obedecer é um sinal de adoração, de culto. É obediência, é o que Deus sempre quis, né? É você ser fiel. Desde o Éden, não coma daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está aqui os 10 mandamentos. Viva, obedeça essa lei, os estatutos, os códigos. Reconhecer o caráter de Deus, oferecer os sacrifícios e viver em santidade. Os rituais, passe nos umbrais da porta para o seu primogênito não morrer. Realize as cerimônias, a festa da Páscoa. Faça isso, faça aquilo. Então, rituais, obediência é o que Deus sempre quer. Tudo envolvia tempo, espaço e conduta apropriados. O sábado, as festas, os cânticos levíticos, os utensílios separados, a forma de fazer. Então, tudo ali tinha um porquê. A igreja cristã é o tabernáculo vivo que continua ensinando as mesmas verdades. Então, hoje, a nossa igreja, o santuário aqui na terra de Deus, a congregação, a sinagoga, é para isso, né? Porque Jesus veio, deu esse acesso para a gente, de onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali ele vai estar, ele se torna, ele vem habitar no meio de nós, sendo o santuário, né? Então, tudo isso hoje continua sendo ensinado, né? E é possível agora por conta da encarnação que Cristo veio, vivida pelo Espírito Santo, que ele deixou aqui como nosso Consolador, preparando-nos para o dia em que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Apocalipse 21:3, a descida da Nova Jerusalém, né? A igreja é o lugar onde os fiéis aprendem quem é Deus, a doutrina correta, e é uma só, a Bíblia é uma só. E aí você precisa estudar para não se deixar levar. E nesse mundo hoje da informação, né, e da desinformação, mais de 35 mil denominações. E a verdade é uma só. Então é impossível ter 35 mil doutrinas e todas estarem certas. Não tem como. Não tem como duas coisas antagônicas, contrárias, serem verdades ao mesmo tempo. Então só existe uma verdade. E aí você precisa estudar a Bíblia para descobrir, né? E é por isso que a gente tem o estudo da lição. Estudar aqui, ó, diariamente, 30 minutos, 1 horinha, para você aprender, encontrar, olhar o que tem lógica, fundamento e pedir ao Espírito Santo para te iluminar, porque a sabedoria vem dele, né? A interpretação correta vem dele. Então, aprender quem é Deus, como se aproximar dele, correto? Como é que eu tenho que adorar? E a obediência, que muita gente está dizendo que não precisa obedecer. E como viver em sua presença, em santidade, separado para Deus, né? Como no tabernáculo, há um processo de edificação mútua. Efésios 4, verso 11 a 13 fala disso. De entrada comunitária no santo lugar. Hebreus também, Hebreus 10 fala isso, do verso 19 ao 25. Pode pegar sua Bíblia depois e dar uma olhada, tira um print, pega esses textos, dá uma lida aí, tá bom? Isso aqui é uma tabelinha também interessante que eu acho legal falar. O vídeo de hoje fica um pouquinho mais longo, mas é assim mesmo porque é resumo da semana, né? Ele aqui coloca aqui, ó, elementos de adoração na igreja. A adoração da igreja segue um padrão que não é meramente espontâneo, mas profundamente moldado pela lógica do tabernáculo do santuário de Deus e pelos ensinos de Cristo. Olha que bacana isso aqui. Os elementos que a gente tem hoje e tinha antes, correspondência do santuário, do tabernáculo e a expressão hoje na igreja nos tempos da gente hoje, nos nossos dias. Louvor e cânticos, está lá em Efésios, aqui é a referência bíblica. No tabernáculo era a música levítica, os levitas ali tocavam e cantavam. Hoje na igreja, cânticos espirituais, doutrinários e reverentes.
Bem diferente de muita música que a gente vê por aí, né? Coisas que elevam a Deus, a meditação, né? Reverência. Então, diferente. Aqui do elemento da oração, está lá em Atos 2,42. No tabernáculo tinha o incenso que intercedia, que é como se levasse ali as petições a Deus, né? Na igreja, a oração intercessória e comunitária. O elemento da palavra e doutrina, que Deus falou, Deus pediu para Moisés escrever, passou ali praticamente 1 ano no Monte Sinai ali, registrando tudo. E o que representava isso era a luz do candelabro. A Bíblia é a luz, né? É lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Então é a luz, lâmpada do candelabro. E a expressão, a iluminação da mente pela Escritura, pela Bíblia. É a luz, a palavra de Deus é ali a Bíblia, né? Então percebe total conexão? Santuário com o que a gente tem hoje, com os objetos ali simbólicos, né? Comunhão e a ceia que Jesus veio trazer lá em 1 Coríntios. Correspondência à mesa com os pães. Lá os pães asmos ali, a mesa com os pães, as festas dos pães, tudo. E aí vem Jesus com a comunhão e a Santa Ceia, o pão, o corpo, representando o corpo de Cristo. A expressão na igreja, a participação no corpo e o sangue de Cristo. A cerimônia, o ritual que Jesus substituiu, mudou. É uma nova aliança também porque ele mudou algumas coisas que simbolizavam o pacto, mas o pacto é o mesmo. É nova, é como se fosse um carro novo, que o pessoal identifica muito carro, né? Honda Civic, New Civic. Então o Honda é o mesmo, a mesma marca, mesmo conceito, só que agora com um design diferente. É um novo porque mudou a lanterna, mudou o farol, mudou o para-choque, mas é o mesmo Honda Civic, o mesmo conceito, mesmo motor. Então é novo no nome por conta de alguma mudança que teve no sentido, digamos assim, de aparência, de embalagem, de como você visualiza, mas a essência continua sendo a mesma. Então aqui ofertas e dízimos, a correspondência no tabernáculo e sacrifícios, eram ofertas ali de cereais, de animais. Então hoje a gente não mata mais porque, como o pessoal ignorante, por que você guarda o sábado, por que você não mata animal mais? Porque Deus, Jesus veio e mudou isso. Não precisa mais, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, então ele morreu na cruz. E ele trouxe aqui as ofertas e os dízimos. A gente agora mostra esse sacrifício através das ofertas e do dízimo, da Santa Ceia que ele deixou aqui. Então, a expressão nossa, expressão de gratidão e entrega. Antes de Jesus, tinham os animais, os cereais, tinha o sacrifício de coisas que eram dadas. Quando Jesus vem, ele encerra isso, né? Então, os rituais que levavam para ele. Então, as pessoas têm dificuldade de entender essa lógica bíblica. E, por fim, o culto sabático. Aqui no tabernáculo eram as festas sagradas e que tinham ali até dias que eram colocados como sábado simbolicamente. Não era o sábado literal, o dia da semana, mas aquele dia passava a ser guardado como se fosse o sábado literal, para as pessoas saberem ali da santidade, lembrar do sábado, que é o dia de descanso, né, do memorial da criação. Então, expressão hoje, memorial semanal da redenção e da criação. A adoração cristã não aboliu os princípios do santuário do tabernáculo lá de Israel. Mas Jesus veio e mostrou que era para ficar agora no coração. Jesus mudou, em vez de ser ritual prático ali, físico, hoje ele espiritualizou e os universalizou para todos, tirando-os do espaço físico e fixando-os na vida diária e comunitária do crente, na igreja, na congregação. Então, claro demais quando a gente estuda a Bíblia aí, né? Na terça-feira, o tabernáculo é construído, a gente viu isso, cada elemento do tabernáculo foi construído conforme instruções específicas, representando o santuário celestial, onde Cristo ministraria, né? Hebreus 8:5, Hebreus 9:23 a 27. Então a gente viu aqui cada detalhezinho durante essa semana. Na terça-feira a gente falou disso, a arca, a mesa, candelabro, o altar de incenso, o véu, o altar de sacrifícios, a pia de bronze, o pátio, o tabernáculo e as coberturas ali do tabernáculo, as cortinas. E o resumo aqui na lição, ele fala: adorar e desenvolver um relacionamento com Deus que convida os crentes a desfrutar dessa comunhão, né? Na quarta-feira a gente estudou sobre a presença de Deus, quando ele vai e aceita tudo que foi feito ali conforme ele pediu, e ele aí vai habitar, a glória dele desce ali, né, no tabernáculo. O livro de Êxodo conclui com a presença de Deus no tabernáculo, mas isso dependia de condições específicas que foram cumpridas. Elas são mostradas por termos-chave em todo o texto. Então Deus habita, mas ele exige antes algumas condições, pré-requisitos para ele habitar na minha vida, na sua vida. Então, se a gente não cumpre isso com obediência, com perfeição, ele não vai habitar. É por isso que, no tempo do fim, muitos vão falar: Senhor, mas em teu nome eu salvei, eu preguei, eu fiz milagres, eu curei. E aí Jesus vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? A pessoa não fez do jeito correto, não fez da forma correta, fez errado, distorceu. E se você não estiver fazendo o correto, obedecendo corretamente,
Você pode ser negado, assim como muitas ofertas foram. A oferta de Caim foi. Porque Deus é um Deus de santidade, de perfeição, de justiça. E Ele pede que você seja obediente e faça da forma que Ele pediu. Para que você mostre a sua submissão, a sua reverência. Não da forma que lhe convém, do que você acha que é melhor. Porque Ele sabe o que é melhor mais do que você. Né? E essa é a dificuldade do ser humano hoje, né? Então a gente viu aqui que tudo relacionado ao tabernáculo devia ser consagrado. Tinha um óleo ali da unção, né? E santificado. Todas as peças, objetos, cortinas, até as pessoas, Arão e os seus filhos, tudo devia ser feito conforme o Senhor lhe havia ordenado. Então, como é que tem gente que vem dizer hoje que não é para obedecer mandamento, que não é para obedecer, não precisa mais obedecer, que a lei foi abolida? Errado. A lei é o espelho, é que mostra as normas que a gente tem que mostrar aqui de conduta para mostrar que a gente está de fato salvo. Né? Elas mostram quem está salvo, quem está sendo obediente ou não. E aqui, por fim, somente assim a presença de Deus desceria sobre o tabernáculo como uma nuvem. A gente viu isso aqui, né? Então, tem que estar sendo obediente, tem que estar conforme Deus pede. Então, lição forte aqui no Êxodo, desmascarando toda essa narrativa teológica falsa, falsas doutrinas de gente que quer ser cristão sem obedecer, sem fazer o que Deus pede, seguindo as suas próprias conveniências, os seus achismos, né? Procurando desculpa, mimimi, justificativa, tirando o texto fora do contexto para inventar pretexto para não obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. A glória de Deus é sua santidade, seu caráter e sua presença amorosa, que é a própria bondade. A gente viu ali passando sobre Moisés, né? A gente viu ali passando sobre Moisés, não é? Aqui mais um pouquinho aqui do professor Cláudio Rui, ele coloca aqui outra tabelinha falando aqui do sábado, né? Fazendo essa ponte da construção do que foi construído e da presença de Deus, né? Deus como centro da nossa vida. Então o professor aqui faz esse importante resgate aqui. Então, como é que eu me preparo para fazer tudo que a gente viu aqui na tela anterior? De fazer tudo conforme Deus pede. Então tá aqui, ó, o tempo consagrado, que é o sábado, o santuário no tempo, os recursos consagrados, oferta e dízimo, ser obediente, fiel, grato por Deus. Então isso aqui já prepara a gente para uma consagração comunitária. Nos leva a obedecer todo o resto, né? O tabernáculo é edificado como espaço concreto para o Deus invisível habitar no meio do povo. Quando tudo está em ordem, tempo, coração e serviço, a glória de Deus se manifesta. É assim que a gente desenvolve os frutos do Espírito. Talvez você não entenda por que algumas coisas ainda você não consegue, tá difícil, problemas, ó céus, ó vida. Você está errando em alguma coisa, você pode estar deixando a desejar em algumas coisas aqui. O tempo, você está dedicando o tempo de Deus, que Ele pede o sábado, seu coração, suas ofertas, dízimo. E o serviço, você está fazendo alguma obra para a causa de Deus? Seus dons, talentos, você está usando para a causa de Deus? Isso aqui é comunhão, é consagração. É você dedicar a sua vida para que a glória de Deus habite em você. Que você seja templo do Espírito Santo, né? Nosso corpo é templo, mas quando a gente prepara e coloca ele à disposição de Deus para que ele venha habitar em nós como a nuvem baixava ali depois que tudo estava perfeitamente construído, né? Então, recado forte aqui para mim e para você. A gente precisa preparar o nosso corpo, nossa vida para que Deus atue em nós e habite em nós, né? Então, Êxodo 40, 34 coloca aqui, ó. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Amém. Que isso seja na minha vida e na sua vida, né? Que Deus venha também preencher a gente, conforme Ele preencheu aqui a tenda da congregação, né? Então aqui etapas, ofertas voluntárias e a construção e a presença. Verdade espiritual. Sábado, Deus é o Senhor do tempo. Resultado, santificação pessoal e comunitária. Ofertas voluntárias. Qual é a verdade espiritual que a gente está revelando? Deus é o Senhor das nossas posses e dons. E o resultado? Serviço voluntário, consagração prática, a gente serve de exemplo para os outros. A parte da construção aqui de presença, qual é a verdade espiritual? Deus deseja habitar com o seu povo sempre. A gente viu isso aqui, né? É o desejo dele, ele quer salvar a todos. O resultado, comunhão, glória e direção divina, né? A gente viu também que durante a semana que Cristo é o santuário, o tabernáculo de Deus encarnado, né? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou, armou sua tenda entre os humanos, entre nós. Então a gente vê essa ponte importante aí também dessa vinculação de Jesus como o tabernáculo de Deus. Hebreus 8 a 10 mostra que Cristo é o verdadeiro sacerdote, sacrifício e véu. Ele nos conduz ao relacionamento pleno com o Pai. Então ele fala que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então ele acaba sendo o caminho, é a verdade e a vida, é o tabernáculo de Deus, é quem nos conduz, é a ponte entre o mundo caído, o ser humano caído e Deus. Tudo que o tabernáculo representava no Antigo Testamento
encontra sua plenitude e realidade em Jesus Cristo. Tudo ali, todo objeto, toda simbologia é sobre o plano de salvação. A morte do cordeiro, o sacrifício, o sangue que caía, os objetos, o pão, o candelabro, a luz, tudo, o lugar santo, o lugar santíssimo, a intercessão, o sacerdote, tudo ali representava o plano de Deus. Era um ensino pedagógico e didático para o ser humano ali entender e poder pregar o evangelho, aprender como a gente ia sair desse mundo, desse salário do pecado, né? Que era a morte que a humanidade adquiriu lá no Éden. A gente viu que o tabernáculo era um símbolo, uma sombra, e Cristo é a substância, a encarnação viva daquilo que era ensinado por meio de rituais, espaços e funções. No Antigo Testamento, o tabernáculo ensinava 3 verdades principais. Olha que legal isso aqui, a dimensão espacial, sacrificial e sacerdotal. Então, na espacial, qual é o ensino? Deus deseja habitar com o homem. Aqui é a referência bíblica. Na sacrificial, o pecado separa e o sangue reconciliava. Então alguém morria, o sangue escorria e aquele sangue pagava o preço daquele pecado, né? Representando Jesus que viria o Cordeiro de Deus. E aqui, dimensão sacerdotal, um mediador é necessário entre Deus e o homem. E quem é esse mediador? Jesus Cristo. Então tudo ensinava isso aqui. 3 dimensões. Cada móvel, cada cortina, cada ritual tinha valor pedagógico, mas nada daquilo em si era suficiente, era só sombra. Eram sombras do que haveria de vir. Hebreus 10, verso 1 mostra isso, né? Cristo como realidade, a sombra ganha corpo. Então tudo era sombra, quando Jesus vem, pronto. O dono da sombra chegou, né? A realidade chegou. A carta aos Hebreus é decisiva. O santuário terrestre era a figura do verdadeiro. Hebreus 9, 24, a gente vê isso. A gente viu aqui, ó, Cristo entrou no céu mesmo para comparecer por nós diante de Deus. Então a gente vê essas referências aí no texto, né? Por um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10, 14. Cristo realiza o tabernáculo de 3 formas principais. Então, olha aqui como a gente vê Cristo em tudo que era ali, ó. Quando a gente estuda com profundidade, a gente vê o paralelismo, analogias, tudo aqui sendo encaixada, né? Com os elementos lugar, sacrifício e o mediador. Então, no elemento de lugar aqui, ó, com relação a lugar, o tabernáculo era uma tenda de reunião com Deus. E aí Jesus vem e acaba sendo essa tenda. Cristo é o Deus que veio habitar com a gente, né? Veio habitar, veio armar sua tenda. Na questão do sacrifício, no santuário, no tabernáculo, o sangue de animais ali que eram imolados. E aqui Cristo foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e foi sacrificado na cruz, o sangue dele escorreu. E aqui o elemento de mediação. No tabernáculo tinha o sumo sacerdote que era humano. E aí, Cristo é o sumo sacerdote eterno. E aqui está a referência bíblica, que está hoje no céu intercedendo por nós. Tá bom? Então, claramente aqui, as coisas sendo evoluídas de forma progressiva até o final, que vai chegar Jesus voltar, nos levar. Vamos passar 1000 anos e depois a gente volta para nova céu, nova terra, nova Jerusalém. Cristo é o novo e vivo caminho. Hebreus 10, 20. Que nos leva diretamente à presença de Deus, né? Então, com Cristo como tabernáculo realizado, não buscamos um local físico para encontrar a presença de Deus hoje. Por que é nova aliança? Por conta disso. Antigamente o povo precisava encontrar com Deus ali no tabernáculo, naquele lugar físico, representando ali simbolicamente a casa de Deus. Hoje, depois que Jesus vem, ele fala, não precisa de mais disso. Eu estou fincando tudo no seu coração, na sua mente e no seu coração. Cristo é o centro da comunhão, ele agora é o intermediador de tudo. Não precisamos de sacrifícios repetidos. Cristo é o sacrifício perfeito que foi feito uma vez só. Não dependemos de um sacerdote humano, porque Cristo agora intercede por nós no céu. Então é nova aliança, porque muita coisa que era feita antes dele não precisa mais, porque ele já fez agora, ele cumpriu. Mas isso não tem nada a ver com os 10 mandamentos, porque essa aí é uma lei eterna, representa ele, o caráter dele, representa Deus. A lei que rege o universo. Então isso aí, em tábua de pedra, que está na Arca da Aliança, na Arca do Concerto, está no céu, não muda, é imutável, né? Tanto é que a Bíblia fala que ai de quem tirar um tio ou um jota. A lei é eterna. Então as pessoas não entendem que ele está falando aqui de rituais, de cerimônias que eram sombras do que ele viria fazer, e a lei eterna que representa o caráter dele, né? Que não muda. A presença de Deus agora habita em nós por meio do Espírito Santo. E aí tem muito cristão que não entende isso e acaba querendo anular a lei, abolir lei, dizendo que Jesus veio e morreu e aí acabou, não precisa mais de lei. Não entende que a lei é totalmente diferente. Aqui ele não está falando de lei, né? Aqui está falando do santuário, do ritual, da cerimônia, da pedagogia, da didática que Deus tinha colocado no santuário aqui na terra, representando o plano de salvação e o que tem no céu.
É isso que Jesus veio e mudou, por isso que é uma nova aliança. Mas a essência do pacto continua sendo o mesmo. É Deus nos dando a salvação, a vida eterna, porque Ele nos dá primeiro tudo, é de graça, por isso que é graça. Ele sempre nos buscando e querendo nos salvar. E aí, para o nosso bem, Ele pede que quem aceita se submeta, coloque-o como Criador, Redentor e Rei. E aí, quando você aceita isso, você se torna uma nova criatura, você obedece por amor, porque está salvo, escolheu ser salvo. A igreja se torna o corpo espiritual do tabernáculo. Vós também sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios 2, 22, né? Então, nosso corpo é templo do Espírito. Finalizando, na quinta aqui a gente viu: por toda a eternidade, em um mundo sem pecado, morte e sofrimento, habitaremos na presença imediata de nosso Deus, né? Amém. Sexta-feira, que foi o estudo de hoje, a gente viu o finalzinho aqui falando que é surpreendente que o Criador, Deus, habitou no santuário no meio do povo ali, mesmo o povo não merecendo. Ainda mais surpreendente é que ele habitou entre nós, ele se fez homem. O filho dele veio aqui como um de nós, tornando-se humano numa expressão de amor, né? Habitando, armando sua tenda, sendo o nosso santuário aqui na terra. Então, que doutrina fantástica essa do santuário, né? E pasmem, apesar de estar tudo aí na Bíblia, muita gente do mundo cristão não acredita, nem sabe disso aqui. Imagine, né? Então, para finalizar aqui, pegar um textinho de Ellen White, o comentário final de Ellen White. Último comentário aqui da lição de hoje, que tem umas coisas bem interessantes, esclarecedoras, e a gente finaliza com a mensagem do professor Gilberto Brasiliano. O santuário terrestre foi construído por Moisés conforme o modelo mostrado a ele no monte. Esse lugar em que se ofereciam ofertas e sacrifícios era uma ilustração para os nossos dias. Seus 2 lugares santos eram figuras das coisas que se acham nos céus. Isso está em Hebreus 9, 23. Pega esses textos que Ellen White traz aqui e você vai ver que é inegável a existência do santuário celestial. E tem gente que diz que isso é só adventista que inventou, que é Ellen White que inventou. E todos os textos estão aqui, pega a sua Bíblia e olhe. Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Isso está nas cartas aos Hebreus do apóstolo Paulo, Hebreus 8, verso 2. Foi dada a João uma visão do templo de Deus no céu e ele contemplou ali 7 tochas de fogo, Apocalipse 4, verso 5. Ó, o candelabro que ardiam diante do trono. Viu o anjo com o incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Apocalipse, capítulo 8, verso 3. Olha os objetos, olha João tendo a visão do que tem lá no céu. Foi em cima disso que Moisés fez o terrestre, uma sombra do que tem lá. Dessa forma, o profeta teve permissão para ver o primeiro compartimento do santuário celestial. Ele viu ali as 7 tochas de fogo e o altar de ouro, representadas pelo castiçal de ouro e o altar de incenso no santuário que Deus pediu para Moisés construir aqui na terra. Olha outro texto bíblico mostrando do santuário celestial aqui, ó. Novamente, abriu-se no céu o templo de Deus, ó, o santuário de Deus. E ele olhou para dentro do véu interno, falando do apóstolo João, no Santo dos Santos, viu ali a arca do seu concerto, olha a arca da aliança, Apocalipse 11, 19, está na Bíblia. Que arca da aliança é essa, Jardel? É a arca que Moisés construiu a pedido de Deus, representada ali por um baú sagrado de madeira de acácia, que Moisés fez para guardar a lei de Deus. Moisés fizera o santuário terrestre segundo o modelo que tinha visto. Atos, capítulo 7, 44. Deus também deu essa visão a Moisés, a mesma que João teve. Paulo declarou que o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado, quando estavam completos, eram figuras das coisas que se acham nos céus. Isso está em Hebreus, capítulo 9, verso 21 e 23. O apóstolo João disse ainda que viu o santuário no céu. Aquele santuário em que Jesus ministra em nosso favor é o grande original, do qual o santuário construído por Moisés era uma cópia. Está lá. Relatos aqui. Na Bíblia, nenhuma estrutura terrestre poderia representar a vastidão e glória do templo celestial, morada do Rei dos Reis, onde milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão diante dele. Isso está em Daniel, capítulo 7, no verso 10. Livro profético, né? Nesse templo repleto da glória do trono eterno, serafins, seus guardas resplandecentes, velam o rosto em adoração.
No entanto, importantes verdades relativas ao santuário celestial e à grande obra ali realizada em prol da redenção do homem deveriam ser ensinadas pelo santuário terrestre e suas cerimônias, seus rituais. Depois de sua ascensão, nosso Salvador Jesus Cristo iniciaria sua obra como nosso sumo sacerdote. O apóstolo Paulo escreveu que Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ou seja, por mãos humanas, nem sombra. Ele entrou aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porém, entrou no santuário original, no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9, 24. Assim como o ministério de Cristo devia consistir em duas grandes divisões, ocupando cada uma delas um período de tempo e tendo um lugar distinto no santuário celestial, da mesma forma, o ministério tipológico consistia em duas divisões. Aqui na terra tinha o serviço diário e tinha o dia da expiação anual. E a mesma coisa Jesus está fazendo no céu lá. E cada uma dessas coisas tem um lugar dedicado, um compartimento dentro do santuário para ser feito. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, página 296. Então Ellen White, a profeta, deixa claro que Jesus, quando sobe, está intercedendo por nós, sendo o nosso sumo sacerdote. Quando fala que o véu foi rasgado, é porque ele saiu do santo para o santíssimo, né? E logo logo ele vai voltar, porque o dia está próximo, o dia do juízo final, né? Então que eu e você possamos estar preparados aí para estar do lado certo, receber a coroa da vida em nome de Jesus, né? E vamos continuar firmes e fortes aqui, tá bom? Então, finalizamos pela graça de Deus aqui, estudo completo, encerrando aqui, ó, lição do livro de Êxodo. Tá a playlist aqui, sempre que você quiser voltar a esses temas, tá aqui na playlist, desde a lição 1 até a 13, conseguimos finalizar, graças a Deus. Vamos começar amanhã um estudo novo, eu espero você aqui ficar ligadinho, ligadinha, acompanhando, estudando, nada melhor do que estudar a Bíblia, né? Lições de fé do livro de Josué, que foi o que andava com Moisés ali juntinho. Muitos momentos Josué estava colado com Moisés, ouvindo Deus, Moisés do lado ali, escrevendo e ele do lado. Então, foi um grande líder, foi tipo assim um discípulo de Moisés, né? Josué. Ele que entrou na Canaã, porque a gente viu que Moisés não entrou por conta de algumas bobagens que ele fez, Deus segurou. Mas, para testar Moisés também, mas Moisés não entrou na Canaã terrestre, mas está no céu, né? Porque Jesus brigou pelo corpo dele com Satanás, o arcanjo Miguel, para dar salvação a ele, porque o diabo não queria, né? A Bíblia deixa esse relato. E hoje ele está no céu. Tanto é que quando Jesus vai conversar no monte com Pedro e outro discípulo ali, vem Elias e Moisés, no monte da transfiguração, né? E a Bíblia mostra que Moisés está no céu, né? Então não entrou na Canaã, mas foi levado para Canaã celestial, né? Talvez ele tenha ficado triste, chateado por não ter entrado na Canaã, Deus ter repreendido, mas o plano de Deus sempre é melhor e maior. Ainda que a gente morra aqui nessa terra, imagina, Moisés ressuscitou na Canaã celestial. Ele deve ter falado, oh, melhor tá aqui do que ter entrado lá, né? E ainda tá esperando lá embaixo na terra Jesus ir. Então, ele foi primeiro do que nós, né? Então, vamos nos preparar para a gente estar lá também com todos eles, se assim Deus permitir. Se você tem gostado, curta aqui, comenta, se inscreve aqui no canal. É a forma que você tem de agradecer a gente, de ajudar esse conteúdo aí mais longe, ajudando a divulgar, ser um duplicador, um missionário, uma missionária de Deus, levando essa informação para mais gente, tá bom? E você vai receber aviso, notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Então aguardo você amanhã, se assim Deus permitir. Ah, já ia esquecendo, antes de finalizar, vou compartilhar aqui a última telinha, que tem um comentário do professor Gilberto Brasiliano também, e te desejar um feliz sábado, né? Daqui a pouquinho vai ser sábado. Que Deus possa estar contigo, com a sua família aí, tá bom? O professor Gilberto finalizou aqui, ó. A construção do tabernáculo fez o foco dos israelitas ir numa mesma direção, ter a presença de Deus entre eles. Por isso colaboraram de coração, dando as ofertas solicitadas de todos os materiais necessários para a construção. Quando a gente está convertido, a gente faz isso de coração, com alegria, a gente dá nossos dons, nossos bens, nossos recursos para a causa de Deus. Deus inspirou homens com habilidade e o tabernáculo ficou pronto. Moisés montou o tabernáculo conforme as instruções divinas e Deus se manifestou sobre o tabernáculo e abençoou o povo. Que a gente se prepare para também acontecer isso conosco. Jesus veio a esse mundo para conviver conosco e isso emociona os cristãos sinceros porque encontram em Jesus o Emanuel profetizado, o Deus conosco, que todos precisam ter na vida para um dia estar no céu também. Que o Senhor nos abençoe e nos dê força e determinação para estarmos aprovados quando Ele retornar a segunda vez nessa terra, né? Amém. Feliz sábado para você, para o senhor também, professor Gilberto Brasiliano, que sempre faz esses estudos maravilhosos.
E como ele fala aqui, ó, estarmos aprovados. Todos nós, como está em Eclesiastes 12, 13 e 14, né, de tudo que se tem ouvido, de tudo que a gente tem estudado nesse mundo, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo ser humano. Por que, Jardel? A Bíblia fala que porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Deus vai julgar, vai analisar tudo o que ele pediu. E as obras, quer sejam boas, quer sejam más, né? Ele vai julgar e vai dar a cada um a recompensa ou a condenação, conforme os registros que tem lá no céu das obras, das nossas palavras, atos e pensamentos, tá bom? Então, firme e forte, vamos buscar ser obediente, não para ser salvo, não pensando que isso vai nos salvar, porque não há mérito nenhum em nós, mas por aceitarmos Jesus, reconhecermos como nosso Deus e por amor a Ele, ao que Ele fez, a morte que Ele sofreu por nós. Então, quando a gente obedece, é um reconhecimento, é uma consequência dessa aceitação. Bem diferente de muita gente que quer obedecer como barganha, para tentar ser salvo, para tentar ter benefícios, né? Então, que Deus nos dê discernimento e que a gente consiga estar firme e forte até a volta de Jesus, tá bom? Então, agora sim, vou dar essas felicitações finais aqui para você. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.